Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa fácil ou você se considera uma pessoa difícil? E você acha isso sobre você baseado no que você se questiona sobre as suas próprias ações ou sobre o que o outro disse que você era? Né? E aí entra no outro assunto, que é o quê? Parênteses. Se a gente só existe pelo olhar do outro, será que a gente é o que o outro diz? Uma coisa freudiana que a gente já não precisa entrar. Mas, por que eu fiz essa pergunta? Se você se acha uma pessoa boazinha, uma pessoa difícil. Porque o boazinha e o difícil hoje se perdeu muito, né? Hoje, se você contraria uma pessoa, você não é boazinha, você é difícil de lidar. Se você diz não para uma pessoa que queria que você dissesse sim e você diz não, você é uma pessoa difícil. Se você coloca limites nas ações da outra pessoa sobre você, ou um recorte aqui ou sobre os seus filhos, você é uma pessoa difícil de lidar. Uhum. Se você devolve constrangimento com constrangimento, você é uma pessoa muito difícil de lidar. Que é bem engraçado, né? Porque vocês já pararam pra pensar que quando você devolve constrangimento com constrangimento, você automaticamente se torna uma pessoa difícil. Mas a pessoa que iniciou o ato do constrangimento é a pessoa fácil de lidar. É a pessoa boazinha. Agora, quem retribui o constrangimento com constrangimento é a pessoa difícil, quer dizer, minha cabeça até coça, assim, ó. Eu fico nervosa. É muito complicado, assim, esse assunto, porque ele parece pequeno, mas ele é tão profundo. E eu não vou entrar aqui em contexto histórico, não vou entrar aqui em ideologia de gênero, é, recorte de gênero, porque o buraco é bem mais embaixo do que parece. Mas, levando em consideração que lá no vídeo que a gente falou, eu amo que a gente, ninguém assistiu e eu tô aqui, a gente, grupo, amigas. No outro vídeo que eu postei sobre aquele livro da Marcela Ceribelli, que as mulheres, dentro de um contexto histórico, não poderiam falar, não poderiam conversar, não poderia falar com outras mulheres. Imagina, se a gente não podia conversar, imagina contrariar. Imagina dizer não. Imagina colocar seu limite. Imagina devolver um constrangimento. Imagina, não pode. Mulher boazinha. E eu já ouvi muito isso, até dentro de casa, assim, com parentes, dizendo que eu era difícil. Não, porque a Vitória, ela é difícil. Gente, tô de pijama. Tá tão largo, parece que eu tô pesando 200 quilos, que também não tem problema nenhum. Eu já ouvi muito isso dentro de casa, assim, entre minha família, de que eu era uma pessoa difícil de lidar. Só porque às vezes eu falo umas atrocidades que ninguém tem coragem de dizer. Porque às vezes eu devolvo constrangimento pra qualquer pessoa que seja. Alguns eu devolvo com educação, ternura e amor. Outros eu devolvo na paulada mesmo. Não literalmente na paulada, mas eu devolvo o constrangimento verbal, tá? Não é agressão verbal, com um pouco mais de agressividade, de ênfase. Porque tem gente também que não consegue simplesmente lidar com você discordar dela. Ela fica ali tentando te convencer de que aquilo que ela tá dizendo é a verdade absoluta e você tem que concordar com ela. Senão você vai, ó. A gente fica irritada. Então, às vezes eu devolvo constrangimento com um pouco mais de calma, outras vezes com um pouco mais de fervor. Vamos dizer essa palavra aqui. E falar em fervor, eu esqueci de ferver meu chá. E é muito maluco, assim, que às vezes as pessoas não respeitam simplesmente os nossos limites, que deveriam ser respeitados em qualquer contexto que seja. Uma rotina aqui só pra não perder o costume. E aí, quando o nosso limite não é respeitado e a gente impõe ele como exigência, nos torna uma pessoa difícil. E é muito complicado e parece ser uma areia movediça estar no lugar de ser uma mulher boazinha, de ser uma pessoa boazinha, que ele vicia. Porque o que que acontece? Quando a gente é boazinha o tempo todo, eu esqueci de abrir isso aqui. Quando a gente é boazinha o tempo todo, quando a gente não
não bota os nossos limites, quando a gente aceita qualquer, qualquer coisa de qualquer pessoa, só pra gente não se sentir fora ou ficar num lugar onde esse lugar aqui eu não posso ser rebelde, eu preciso ser muito boazinha porque é interessante pra mim. Ou porque é o meu bando, a minha tribo, e eu não posso me desgarrar da minha tribo e nem me sentir excluída, porque eu preciso pertencer a esse lugar, por mais. Tudo bom? Por mais que eu estou deixando eles passarem por cima do meu limite. Às vezes, da minha sanidade mental. Então é muito complicado, assim. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é mãe também, e que eu sinto um respeito imenso por ela, mas tudo que diz respeito ao filho dela, que algumas pessoas insinuam, que algumas pessoas falam, não falam mal, mas meio que descredibilizando a maternidade dela como se ela fosse uma inútil, como se ela fosse uma pessoa que o menino tá aí com 1 ano e meio e ela não sabe o que ela tá fazendo ainda, sabe? Enfim, as pessoas soltam comentários e falas sobre a maternidade dela, sobre o filho dela e ela ri. Careta feia, precisava rir feia desse jeito, Vitória. E aí, às vezes, eu converso com ela e falo assim, cara, quanto mais você me conta que isso te incomoda, mais eu vejo você em rodas, em lugares, conversando com pessoas, e quando elas falam coisas que pra mim são incabíveis, você ri. Quer dizer, você não concorda, também não discorda, não coloca o teu limite, não fala que você não gostou, e deixa a vida me levar e a vida leva eu, que assim, é um problema seu, totalmente seu. Mas quando me queixam sobre isso e eu vejo que a pessoa simplesmente aceita o constrangimento por não querer se tornar uma pessoa difícil e querer sempre estar dentro da caixinha da pessoa boazinha, da querida, se vicia em ser a querida, 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 e os limites são ultrapassados o tempo todo, e se chateia o tempo todo, e se irrita o tempo todo, e vai guardando aqui, ó, vai guardando a chateação, vai guardando a tristeza, vai guardando tudo que você ouve do mundo ali dos outros que te fere como mulher, como pessoa, como mãe, como filha, como esposa, como tudo. Óbvio, existem situações e comentários que às vezes é tão idiota, mas tão assim que você fala assim, gente, a pessoa perdeu o tempo dela pensando em falar isso. Que dá pra você relevar e passar, mas tem coisas que não dá. E tem coisas que pra mim são inegociáveis. Por exemplo, a minha maternidade é inegociável. Então, assim, eu já botei todas as pessoas no lugar que vocês imaginar. Mãe, avô, avó, sogra, tudo que eu não achava que fazia sentido. Alguns, claro, você vai passando ali pra falar com mais calma, esperando uma oportunidade, né? Ou ali um contexto onde dá pra você apresentar. Outros eu já falei assim, ô mãe, pelo amor de Deus, né? Você acha que você tá com a cabeça onde? E botar no lugar, assim, né? Tipo, ouvido de parente. Não, olha, não vou falar, senão vai, vai dar na cara quem é, porque aconteceu recente, inclusive. Tá, enfim. Se você não impor os limites, mais as pessoas vão passar por cima deles. Mais você vai se incomodar. Mais você vai ser a boazinha. Mas a que preço? A que preço? Ah, não, esse preço é muito. Esse preço é muito alto, eu não pago. Uh-uh, uh-uh. Até em situações que pra mim pode ser conveniente aquela pessoa na minha vida, por interesse mesmo, porque a gente também é um pouco interesseiro. Todos somos. Em contextos diferentes, mas todos somos. A gente se aproxima de pessoas no meio corporativo por interesse, a gente se torna mais amigos do que outros por interesse. Às vezes o interesse é porque a pessoa te faz se sentir bem, porque ela é divertida, porque ela é engraçada, porque a gente quer ficar perto dela e é um interesse. Independente de qual é o objetivo do interesse, mas todos nós somos interesseiros de alguma maneira. Mesmo quando aquela pessoa me interessa muito, muito, assim, e eu acho que eu tenho que intervir com amor, mal educação, ou agressividade, ou paulada, eu vou falar. Gente, eu não sou cofre, eu não guardo nada. Uh-uh. E às vezes tem coisas que eu falo assim, não vou mais falar sobre isso. Não vou mais falar sobre isso, não toco mais nesse assunto. Na próxima oportunidade que aquilo me irrita, eu tô, uau!
eu sou um pouquinho intensa, assim, sabe? Pouca coisa. Pouquíssima coisa. Enfim, resumidamente, sobre vocês que não é ninguém que tá assistindo esse vídeo, não deixa de impor os seus limites para sustentar uma imagem de boazinha. Ninguém aguenta ser boazinha a vida toda, sem traumas, sem doenças psicossomáticas. É alto o preço que paga para você sustentar o papel, o personagem de ser uma mulher boazinha. Não dá para ser a vida toda a pessoa boazinha do rolê. Às vezes você tem que ser sim a pessoa que pesa o clima, a pessoa que fala atrocidades que ninguém tem coragem de falar, a pessoa que traz assuntos que parecem delicados e que não pode falar e, e você traz. Vai gerar um desconforto. E daí? Outra coisa, o desconforto, quando ele é rebatido, né? Porque às vezes a pessoa é tão sem noção que te gera um desconforto e você devolve o desconforto para ela. Você pode fazer uma, duas, três vezes. Amor, em algum momento aquela pessoa vai parar de te infernizar, porque vai entender que você vai devolver o desconforto para ela e ela vai se sentir desconfortável e vai entender assim, esse lado aqui eu não piso mais. Enfim, é isso aí, gente, que eu queria falar. O preço é alto, o peso é grande, a vida já é muito, sabe? A vida já é um baralho. Parece que tem, às vezes parece que tem uma pessoa rasgando o seu inhã vivo assim. E para você ainda ficar sustentando lugares, pessoas que te fazem mal. Às vezes não dá pra se desfazer e não ser amigo. Às vezes é sua mãe, né? Seu avô. As coisas assim, esse parente mais próximo. E que você também ama. Eu amo eles. Eu amo a minha família. Mas às vezes eu preciso impor limites, questões. Não quer dizer que eu os amo. Aliás, eu os amo tanto. Eu os amo, não sei se é a palavra certa. Mas eu os amo. Eu os a amo. Eu amo tanto eles que a minha intenção é continuar crescendo um vínculo e tendo um vínculo para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Mas mesmo amando, para ter uma boa convivência, limites precisam ser estabelecidos. E só depende de você, entendeu? E uma outra coisa aqui também que eu queria terminar falando, que tem o tudo abaixo do legislativo, do Código Penal, legislativo, não sei se era a palavra certa, estava tentando chegar no Código Penal. Tudo abaixo do Código Penal, depois do Código Penal, a gente pode estar constrangendo, tá bom? Às vezes também uma vingançazinha assim básica, que não é crime e que também não vai correr um risco para outra pessoa. Tá bom, vou parar por aqui, porque se eu entrar nesse assunto, eu vou ter que destilar um livro assim, ó, de mini vinganças que eu fiz, planejo e que está em execução. Tá bom? É isso aí, gente, ó. Um beijo e tchau, medianos. Ai, deixa eu parar isso aqui, né?